Olá! Hoje no nosso Não Morra Sem o Teatro Live, eu vou pegar artifícios que nós atores temos para decorar textos, para visualizar coisas, para ter segurança, né, em momentos em que a sua memória, a sua exposição está à prova. Então eu vou pegar coisas que eu aprendi como atriz, várias técnicas, algumas do teatro, outras são usadas no teatro, mas não são necessariamente do teatro, mas são usadas no teatro também, pra gente memorizar, pra gente decorar, pra gente ficar tranquilo numa performance, né? Então, eu parto do princípio de que nós temos performances na vida também, né? No nosso dia a dia, a gente tem coisas que a gente precisa memorizar. Por exemplo, se você vai dar uma palestra, se você tem uma lista de atividades a cumprir, se você tem que sair para fazer... Por exemplo, agora, né, talvez final de ano, não sei como vai ser com a pandemia, se vai ser a mesma correria, como sempre, para todos os anos de todo mundo, mas às vezes no mesmo dia você tem que lembrar de vários presentes, de vários lugares para ir, são compras para ceia, são compras para você se vestir no dia, são compras para o que você vai comer no dia, o que você vai levar, o que você vai cozinhar para você, ou compras coisas de comida, ou pratos que você vai levar para outras pessoas, porque em geral, né, as pessoas têm família do pai, família da mãe, família de não sei de quem, ou amigos que queiram visitar, e às vezes o sábado passa, o dia 24 passa com a família, e aí o dia 25 passa visitando outras pessoas. Então tem as pessoas que você tem que lembrar, até as pessoas que você não tem que lembrar, por exemplo, né? Eu geralmente, quando eu vou, raramente eu não faço, às vezes que eu não fiz, eu me ferrei. Às vezes eu compro uns presentinhos neutros, assim, porque sempre aparece alguém na sua ceia de Natal que vem te visitar, ou você acaba lembrando de visitar uma pessoa assim em cima da hora e você não comprou um presente para aquela pessoa porque você não estava contando com ver ou relembrar aquela pessoa. Então eu também sempre compro uns presentes neutros, assim, escrevo na minha lista, presente neutro, que é uma coisa que tanto serve para homem, para mulher, para criança, para adulto, sabe? Porque, puxa, é muito chato quando você tá dando presente pra todo mundo tá te dando presente, inclusive a pessoa te dá um presente e você não tem um presente pra dar pra pessoa. Nossa, é muito chato essa situação. Então, são situações assim que a gente vai falar hoje, né, de como evitar essas questões de ser pego de surpresa e memorizar coisas que você gosta, que você queira, músicas, textos, projetos, metas, sonhos, idealizações. Que já aconteceu com você? De você ter um sonho na vida e você de repente tem um sonho mesmo, tipo, eu queria ter uma fazenda, queria ter uma produtora, queria ter uma empresa, queria ter uma loja. Mas aí você é atropelado por uma série de coisas que você tem que fazer de emergência. E quando você vai ver, passa 10 anos e você não moveu uma palha para esse teu sonho. E você esqueceu, aí de repente você tá vendo um filme, um vídeo, um livro, aí você... Gente, eu também queria ter uma loja. Ai, não tive, acho que não era pra ser. Não necessariamente, é porque você provavelmente esqueceu que você tinha esse sonho aí de longo prazo. E aí passaram-se os anos e você se desconectou dessa sua vontade. Então, essa também vale para isso, né? A memória, mais do que decorar letras e números e nomes e endereços e números de telefone e nome de pessoas, de lugares, de países, né, de quem é capital, capital de tal país. A memória, ela é muito mais profunda do que isso e ela serve para muito mais coisas do que isso. Então é isso que a gente vai falar hoje. Lembrando, relembrando, reafirmando, para quem entrar hoje, essa live se chama Não Morra Sem o Teatro Live, que vem do projeto que era presencial até então, espero que você volte, né, depois desse momento de reclusão de todos, um projeto chamado Não Morra Sem o Teatro, porque no céu Deus pode te pregar uma peça, em que a gente leva o teatro, facilita a ida ao teatro de pessoas que nunca foram ao teatro, não conhecem, enfim, nunca viveram a experiência. E então eu me
adaptando esse projeto para online, eu resolvi fazer essas lives em que eu trago conhecimentos, informações, curiosidades, técnicas do teatro que podem servir para pessoas que não são do teatro também, ou que queiram vir a ser, ou são e querem ter mais, saber um outro ponto de vista, enfim. Então esse é o objetivo, né? Trazer conselhos práticos para o dia a dia a partir do teatro, do conhecimento do teatro, de tudo que o teatro pode dar pra gente. Então, deixa eu me ver por onde vou começar, porque eu sempre ponho uma... Deixa eu ver que horas eu comecei para não passar, porque da outra vez eu achei que eu estava em 40 minutos, eu fui para 1h20. Então, tá, 8 horas agora, devo ter começado uns 10 minutos. Então, vou botar que eu vou até 8h40, talvez, não sei, vamos lá. Mas a minha meta é sempre 40 minutos, mas acaba esticando mais de 1 hora, não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu vejo que tem boas visualizações, então tá bom. Então, eu sempre faço uma ordem de prioridades a se falar e acabo invertendo a ordem na hora, de acordo com as prioridades, perguntas e comentários que surgem. Então vamos lá. O que é importante lembrar e por quê? Então eu já coloquei para vocês que memória não é só lembrar de nomes e números e capitais, etc. A memória é muito mais profunda que isso. A memória ajuda a gente se situar nas coisas, é uma forma da gente se conectar com a gente mesmo. E ela é um pouco mais profunda do que só mentalizar as coisas, só do que ficar falando as coisas da boca para fora. Por exemplo, reza. Vou dar um exemplo de reza, porque é uma coisa comum a todos, né? Você pode rezar, orar, falando aquelas palavras de coração, como você pode simplesmente falar aquelas palavras da reza, da oração e de fato não estar orando, né? Como, por exemplo, Senhor meu Deus, abençoa a minha vida, minha família, em nome de Jesus, amém. E faço isso correndo. É bem diferente de eu falar, Senhor, abençoa a minha família, os meus pais, os meus irmãos, a todas as pessoas do mundo. Eu desejo muita paz e que todos os conflitos sejam diluídos na paz. Olha, falei até mais do que... Lembrei de muito mais coisas do que eu lembraria se eu estivesse no automático. Certo? Então, a memória tem coração. Memória tem coração. A palavra decorar, eu aprendi isso com o meu professor Anselmo Vasconcelos. A palavra na época da Martins Pena, nossa oficina que chamava Oficina Livre, oficina de iniciação teatral, fantástica. Não tinha início, nem meio, nem fim. Era muito legal essa experiência, uma experiência realmente em que a gente trabalhava essa inteligência intuitiva, coletiva, sensorial, que está para além da razão lógica. Isso realmente foi um momento muito importante. E aí uma das coisas que eu recorto dessa aula pra gente é que ele explicava muito que decorar, uma palavra que vem do italiano, que significa pôr no coração. Então daí é que eu estou dizendo para vocês que memória a memória tem coração. E se a memória tem coração, você que tem coração, porque quem não tem coração não está vivo, quem não tem sentimento, até quem se fala, né, que depois da morte o espírito continua, a alma continua, né? Então, se você tem sentimento, tem alma, você tem um coração e vice-versa, ou até transcenda isso. Então você tem memória, você só precisa saber usar a sua memória a seu favor. Então, decorar é pôr no coração. Então, como é que eu posso decorar um texto? Vamos lá, um exemplo prático. Preciso decorar um texto.
Pode ser um texto que você mesmo tenha escrito, pode ser um texto que você tenha lido, pode ser motivos, né? Vamos aos motivos diversos por que você decorar um texto, sendo que você não é um ator ou uma atriz, mas muitas vezes você vai precisar apresentar um PowerPoint, você vai ser convidado a dar uma palestra. Quantas vezes você pode ter rejeitado um convite desse de falar numa reunião, apresentar um projeto no seu trabalho, aceitar um convite de palestra, aceitar um convite para expor seu pensamento, ou simplesmente estar fazendo parte de um grupo de discussão ou de algum curso, e aí as pessoas trazem as suas ideias e as suas colocações e você, na hora, não consegue concatenar o que você está pensando, o que você está sentindo, e aí você acaba não falando, não se expondo, e não muitas vezes não sendo até respeitado, ou visto, ou notado, ou sendo também reconhecido, porque você não entrou em contato com esse tipo de inteligência que entende a sua voz, organiza os seus discursos, as suas opiniões, o seu ponto de vista. E você tem essa inteligência, todo mundo tem. Agora, entenda que algumas pessoas podem já ter nascido com ela mais desenvolvida, outras menos. Outras nasceram com ela desenvolvida e estudam mais, aprimoram mais. Outras nasceram com ela desenvolvida, mas ficam pelo caminho. Outras não nasceram com esse tipo de inteligência desenvolvido. Porém, nunca é tarde e o conhecimento, a sabedoria está acessível a todos. A gente não pode, sempre repito isso para mim, para quem precisar, a gente não pode mudar o nosso passado, portanto a gente não pode mudar o que fizeram da gente, mas a gente pode mudar sim o que a gente vai fazer com tudo que fizeram da gente. Então o presente é um presente sim, e cada vez que o sol nasce é a vida dizendo para você que você tem uma nova chance. Então imagina, toda vez que o sol nasce é a vida dizendo para você que você tem uma nova chance. Olha que maravilhoso. Então você sempre tem a chance de fazer diferente, de ser diferente. Então eu acho que o presente é uma dádiva. Cada vez que o sol nasce eu penso, eu estou recebendo uma dádiva de ser diferente, de fazer diferente de tudo que eu fiz, de tudo que eu fui até aqui. E se eu estou viva, né, enquanto houver sol, né, como diz a música dos Titãs, enquanto houver sol, então enquanto eu estiver aqui, sobre essas leis, nesse planeta, nessa circunstância em que há o sol e o sol indica um novo dia, eu estou recebendo a mensagem do universo, do Criador de todas as coisas, de que eu tenho uma nova oportunidade. Então, as coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez novo e você tem a chance de fazer de novo, tudo de novo, gente. As suas células se renovam a cada dia. Então, a pessoa que você é hoje nem é mais a que você foi ontem. Para quem estuda a linguagem do corpo, né, a medicina alternativa chinesa, você ainda acredita que você, a partir do seu novo padrão de pensamento e sentimento, você pode reconstruir as suas células, você pode reconstruir até um pouco da sua aparência, né, o seu DNA, a sua identidade real. Você não vai mudar, mas você vai, porque é a sua identidade, e a sua essência pura, né, real. Mas as distorções da sua essência você pode mudar, né? Os seus excessos, as suas distorções, os seus padrões familiares, todos você pode mudar. Então você pode reorganizar as memórias das suas células, as memórias corporais. Imagina o poder da memória, gente. A memória não é somente todo o nosso ser tem memória, o nosso espírito tem memória, a alma tem memória, todas as células, as microcélulas, os quântons, né, que seria menor do que o átomo, que é a menor parte da matéria. Oi, Sara, boa noite, saudade de você! Ai, olha, nesse momento quarentênico, eu ando muito nostálgica e saudosista, coisa que eu, em tese, na vida não sou, ou talvez seja, mas nunca tinha entrado em contato. Então, eu tô aqui bem falando de memória, e aí aparece uma pessoa
das minhas memórias aqui, bem de lá de trás, da adolescência, pré-adolescência. É muito importante essas pessoas que atravessam com a gente períodos, né? Sara Moraes, quanto tempo não vejo você? Maravilha! Adoro esses milagres da internet. E eu tô falando de memória. Nossa infância, total. A gente atravessou, eu e Sara, a gente atravessou juntas infância. Eu peguei eu era um pouco mais velha do que do grupo das meninas, né? Eu peguei um pouco da infância, início da adolescência, né? Infância, início da adolescência, acho que até uns 14 anos, né? Depois dos 14 anos eu mudei de escola, acho que eu vivi algumas revoluções. Minto, eu acho que até uns 15, 16 anos, né? Eu com 15, 16 anos, você por volta dos 13. Lembro muito da gente vindo pra Praia Seca, aí cantando Backstreet Boys, Sandy Júnior no carro. Escrevendo os nomes dos meninos que a gente gostava na Bíblia, Senhor. Eu sonhava um pouco alto, né? Eu sonhava com Brad Pitt, mas não deu tempo. A Jennifer Aniston chegou antes de mim, a Jolie arrebatou e agora já é tarde demais. Mas eu arranjei uns mais fáceis por aí. Gravando fantasia. Gente, a gente brincava de fantasia. E olha só, quando aproveitando... Sara rindo pra caraca. Gente, que saudade. Pois é. Sara rindo... Aproveitando que eu tô falando de memória, olha só como a memória é emotiva. Uma pessoa entrou aqui, Sara, dessa época, e trouxe todas essas memórias. Por quê? Porque nós convivemos, nós vivemos essas coisas. Ela falou de uma coisa que eu já não lembrava, mas eu lembrei. A gente brincava de imitar os programas da televisão. E quando a gente é criança, a gente tem a gente está mais conectado, né, com as nossas inteligências, nossos instintos, nossa inteligência corporal, intuitiva, imaginativa. Quando é criança, a gente fica mais conectado com esses tipos de inteligência. E quando a gente vira adulto, a gente vai... Saudade também, Sara. E quando a gente vira adulto, a gente vai precisando ser mais racional, mais prático, mais realista, mais duro, né? Às vezes não tão emotivo. Então a gente acaba se desconectando um pouco disso. Mas a gente não precisa ficar desarmonizado. A gente pode sempre fazer esse exercício de se reconectar com as nossas inteligências todas, inteiras. Então, a criança tem melhor memória porque ela está mais conectada com ela. Ela não precisa ser tão racional, tão prática, tão realista. Então ela está mais conectada e acaba que ela decora as coisas mais fácil, mas porque ela põe tudo no coração o tempo todo, né? Então ela está sempre nesse mundo do sentimento o tempo todo. Do que ela sente de verdade, do que ela quer de verdade, do que ela é de verdade, não do que ela precisa ser ou fazer naquele instante, né? Então, que é uma distorção da vida adulta, né? Vamos combinar que a gente distorce bastante, a gente recebeu ao longo do tempo um padrão de ser adulto que é bem distorcido, né? Acho que nos anos aí para trás, por exemplo, né? Bem para trás, de séculos, né? A gente entende que ser adulto é casar, trabalhar e ter filho e pronto, isso é ser adulto. Quando não necessariamente. Ser adulto é se permitir amadurecer, é se permitir se ouvir, é se permitir fazer escolhas que sejam suas realmente, que tenham a ver com a sua verdade, com a sua identidade e assumir esses riscos, né? Isso é ser adulto. E independe um pouco de você, da idade que você tem, né? Porque existe a nossa idade real e a nossa idade psicológica, né? E às vezes a gente está um pouco mais à frente na nossa idade psicológica, está um pouco mais atrás. Às vezes a nossa idade psicológica está às vezes um pouco mais à frente da nossa idade real e às vezes a nossa idade psicológica está um pouco mais atrás do que a nossa idade real, né? Então é uma questão de autoconhecimento, também de ler um pouco de desenvolvimento humano para a gente se conectar e resolver. Então vamos lá.
deixei claro essa questão, né, de que a memória tem a ver com o coração, tem a ver com lembranças, tem a ver com você se relacionar e se conectar com o que você quer. E agora eu vou dar dicas de como a gente pode, então, melhorar nossa memória. Vamos lá. Decorar, imagens, visualização, fast foods. Então, vamos lá. Decorando um texto que seja, digo eu, pode ser um texto seu, pode ser um texto de outra pessoa, pode ser uma ideia, pode ser... Vamos partir do pressuposto que é um texto. Então, como que você vai decorar um texto? Primeiro, você vai ler o texto sem querer gravar as falas, as palavras. Você vai ler o texto sentindo aquele texto. Então, vou preparar uma palestra e eu vou falar sobre determinado assunto. Então, eu vou procurar os assuntos que eu acho que são relevantes à palestra que eu vou dar e vou ler aqueles assuntos. Então, se você vai preparar uma palestra pela primeira vez, eu digo que é importante que você se dê bastante antecedência. No caso, eu consigo preparar uma palestra meia hora antes, mas eu já vivo e faço isso há muitos anos, então eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer, o que eu vou precisar e etc. Tem pessoas que preparam 15, 5 minutos antes, na hora, se você pegar ela desprevenida, ela tem uma palestra. Mas provavelmente porque ela já está treinada e você vai chegar lá também. Mas vamos partir do princípio que você está no começo. Então você vai pegar aí um mínimo de 2 semanas antes, mínimo, né? Os textos que você acha relevante para aquilo que você quer falar. Então você vai atrás dos autores e dos autores você vai pegar os textos daqueles autores. Pode ser mais de um, né? Você vai falar sobre um assunto, então pega, ou se é sobre aquele autor específico, ou mais assuntos, pega outros autores e você vai ler sem a obrigação nenhuma de decorar nada, de gravar, de memorizar nada. Você simplesmente vai ler aquele texto. Leu o texto? Ok. Agora que você leu o texto, pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, como você quiser, você vai contar para alguém o que você leu naquele texto. Se tiver filho, marido, colega, amiga, pode mandar áudio. Poxa, eu estou estudando um texto, posso te mandar um áudio aí só para testar, só para eu me escutar falando desse assunto? E aí você vai ensaiar o improviso. Então você vai contar para a pessoa o que você leu e entendeu do texto, sem a menor preocupação de gravar as palavras do autor, como ele colocou, nenhuma. E sem a menor preocupação, você vai ler o texto e depois você vai contar para alguém. Ah, não quero contar para ninguém, não sei o quê. Então conta para o espelho, conta para as paredes, mas faça o exercício de falar, de expor. Tem que ser falado, sim, porque é uma coisa o que você entende, outra coisa é como você usa um recurso da mente, entender. Quando você vai reportar, quando você vai falar para o outro, você usa um outro recurso da mente. Então você precisa sim fazer esse exercício prático e ativo de contar o que você leu, certo? E aí você vai fazer isso e depois você vai... Aí, óbvio, depois você vai pensar como é que foi a experiência. E você vai ver, nossa, eu lembrei disso, não lembrei daquilo, olha, foi mais fácil do que eu pensei, era mais simples do que eu pensei. E aí, o que você vai fazer? Você vai simplesmente anotar os pontos que você acha relevante daquele assunto, certo? E então, você vai anotar os pontos que você acha relevante daquele assunto. Pronto, você já tem pelo menos uma parte do seu PowerPoint. Esse aí vai ser o teu guia, a tua chave para você lembrar do que você vai falar. E quando você for para a apresentação, você simplesmente vai contar de novo o que você contou para o seu amigo, para você, para a parede, entre outras coisas. Então, essa é uma grande dica de memorização, que quando você não precisa dizer exatamente as palavras do autor. Agora, eu preciso dizer as palavras exatamente do autor, porque eu vou fazer uma apresentação
vou fazer uma apresentação para uma prova, para um concurso, e eu preciso falar o que eu entendo, mas eu também preciso falar exatamente as palavras do autor. E vamos supor que você não vai poder colocar no PowerPoint, na apresentação, porque se você puder colocar, simplesmente recorte, cole e leia na hora, não tem problema nenhum. O que importa é que as pessoas que estejam te assistindo saibam por que você recortou aquela palavra e por que você colocou aquele texto, óbvio. E aí não tem problema nenhum, porque você já fez o seu trabalho antes, de pôr no coração, de entender por que você está falando, por que você está recortando aquele assunto e por que aquele assunto é relevante. Dito feito isto, então vamos à outra parte. Eu preciso decorar as palavras do autor. Quando é um autor, em geral, o autor, quando ele tem essas palavras que são fortes, que são definitivas para o método dele, quer seja ele um acadêmico, um artista, um matemático, que seja qual for a origem dele, se ele tem aquele livro, né, aquele assunto, aquela revista, ou seja uma personalidade que deu uma entrevista, se ele tem aquele material registrado e esse material é relevante, com certeza aquelas palavras, mesmo que ele tenha sido pego de surpresa, né, como acontece com algumas coisas, às vezes você precisa de pegar um material de pesquisa e o que você tem são só entrevistas daquele autor, não um livro, né? Às vezes acontece. E ele disse aquilo na espontaneidade dele. Mesmo na espontaneidade dele, quando você, qualquer pessoa, escreve, fala alguma coisa, você constrói aquele discurso de acordo com as imagens reais que você tem na sua mente, no seu inconsciente. Então, se ele escolhe aquelas palavras, de onde que vem? Do coração. Então, quanto mais você entende o coração daquele autor, o coração daquilo que você está pesquisando, mais você entende a escolha daquelas palavras. Porque por mais que as palavras tenham sinônimos, elas não têm a mesma energia, o mesmo significado. Como, por exemplo, deixa eu pensar uma palavra, ouvir e escutar. Pelo menos ouvir, né? Olha como é que faz no português, né, essa palavra. Ouvir. Então, você me ouviu? Eu sinto que não sou ouvida. Ai, que Deus me ouça. Se Deus me ouvisse. Então, ouvir é uma palavra que você, inconsciente ou consciente, você escolhe para falar de um ouvir que é mais profundo, que vem de um lugar do sentimento, da alma, da sensação, do acolhimento, do abraço, do prestar atenção, dar a devida atenção. É diferente de escutar. Ah, você escutou? Escutei. Você escuta? Fala, escutei sim. Você escuta, reconhece aquela informação, entende aquela informação, mas você não ouve aquela informação. É igual o exemplo que eu dei no início da reza. Você fala, por exemplo, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. Você escutou, né? O Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. Agora pensa, Pai nosso que está no céu. Ouve o que isso quer dizer. Um Pai nosso, ou seja, um Pai que é de todo mundo. Pai, o que é Pai? Nossa, o Pai é estrutura, é limite, é ordem, é sustentabilidade, subsistência. Isso é o que significa ser pai. Não estou dizendo que todos os pais são assim, vão ser assim, etc. Mas o que significa? E, simbolicamente, isso é ser pai, certo? Algumas mães são pais, alguns tios são pais, alguns padrastos são pais, alguns amigos são pais, alguns primos são pais, né? Estou falando do símbolo pai. Então, pai é estrutura, é ordem,
é limite, é porto seguro, é refúgio, tem a ver com se suprir, ser suprido. Então, olha quando a gente fala Pai Nosso. É um Pai, olha, é um ser, é uma energia que me dá estrutura. E se é nosso, nossa, é um Pai que Ele consegue dar isso para o mundo todo, para todas as pessoas. Está no céu, ou seja, Ele está acima de todos nós. Então, seja o que for que você está acreditando, invocando, você está chamando por isso. Você está chamando por uma energia, por um espírito, por uma identidade, uma ideia que você acredita que está acima de você e de todas as pessoas e que vai suprir não apenas a você, como a todos ao seu redor e que está muito acima de qualquer tipo de entendimento, pensamento seu. Ele está para cima da terra, ele está para acima de até onde o homem pode ir, né? Então, até nós como humanos podemos ir, né? O céu para a gente tem essa representatividade, né? O céu é o que está para cima, que está para além, e a gente no máximo consegue ir com um foguete, mesmo assim com muito risco, com muita precaução, com muito estudo. Não é qualquer pessoa que entra num foguete sai da Terra e vai para o espaço. Mesmo ele no espaço, ninguém nunca, até onde a gente sabe, tocou no céu, né? Então, não sabemos se o céu, até que ponto a gente pode mensurar de que tipo de material é feito o céu. Então, olha o tanto de informação eu tenho no Pai Nosso que estás no céu se eu ouvir e não apenas escutar. Então, essa eu diria que é uma das principais ideias e compreensões, entendimento que você tem para você nunca se perder do assunto, ou seja o que for que você está tratando. E você nunca na vida vai ter medo de esquecer o texto, de esquecer o que você vai falar. E olha, mais do que na palestra, mais do que no palco, mais do que no momento de cantar uma música, você simplesmente nunca vai esquecer o seu texto na vida. Você nunca vai esquecer a sua fala na vida. Porque você vai se conectar com você, com o seu coração. E seja o que for, que texto que você vai escolher, que tipo de circunstância você for escolher, todas as músicas, todos os textos, você vai cantar, olha, todos os textos que você escolher falar, na verdade, você está escolhendo falar de coisas que tocam o seu coração. São coisas que ressoam a sua alma, o seu ouvir, o seu expor. Certo? Então, essa é uma das dicas que eu tenho para você. Na verdade, essa é a principal. Falando isso, eu lembrei de uma música que tem do final de carreira de Sandy Júnior, que é escrita pela Sandy para o Lucas, que ela fala assim: todas as canções que eu cantei e cantaram, lembrando de Sara, momento Sara, todas as canções que eu cantei e cantaram para você, todas as flores que nasceram para você, todos os filmes que eu vi passaram para você. Ou seja, é de um lugar tão profundo que, ao encontrar a pessoa, no caso, né, que é a pessoa que ela está hoje, até hoje, né, que ela casou e teve filhos, etc., que é companheiro dela, até hoje ela quis dizer naquele momento, consciente ou não, que ela amou ele de um lugar tão profundo que de todas as vezes que ela amou, que ela pensou, que ela sentiu, que ela cantou para alguém, na verdade ela estava cantando para ele. Bonito, né? Ou seja, isso é a diferença de ouvir uma música e escutar uma música. Então, você vai muito além das palavras. As palavras são meros
meras pontas de iceberg. Na verdade, o que importa é de onde vieram aquelas palavras. Por que essa pessoa escolheu essa palavra e não a outra palavra? Porque ela dividiu isso em 3 parágrafos e não um parágrafo. Então, repito mais uma vez, a importância de você entender que decorar é pôr no coração, tirar do coração. Pôr e tirar do coração, né? Quer dizer, decorar é colocar no coração, mas eu digo, agora eu que estou falando que é esse movimento, você põe no coração para depois tirar, né? Para você depois poder expor. O que eu ia falar dessas palavras? Tem uma frase do Beckett, que é um teatrólogo do teatro do absurdo. Ele foi nomeado teatro do absurdo porque ele não é linear, ele não é racional, e aos olhos da crítica, aos olhos do outro, mas ele diz que ele é absolutamente realista porque a vida é absurda. Então, ele na verdade não está sendo absurdo, ele está sendo apenas realista. É uma curiosidade. Porém, ele tem um poema que eu gosto muito, que uma das frases do poema é o fim que confere o significado às palavras. Ou seja, é o objetivo das palavras que dá o significado. É o objetivo da palavra, ao que a palavra se propõe, que dá significado à palavra. E não apenas a palavra em si. Então, é mais além, né? Porque você também pode chegar, fulano, você ouviu? Ouvi! E na verdade você escutou, não ouviu, né? Quando você fala, ouvi. Quer dizer, escutei. Quer dizer, você ouviu, mas não ouviu. Entrou num lado, saiu por outro. Ou então quando já dei esse outro exemplo, que é você fala, não. Isso é não, gente. Eu tinha uma colega que ficava assim, o menino puxava o cabelo dela, ela ficava, para! E o menino puxava o cabelo dela, ela ficava, para! Eu falei, cara, ele não vai parar nunca. E óbvio que ela também não queria que ele parasse. Né? Porque é bem diferente de falar, para! Então, é o fim que dá significado às palavras. É isso que esse autor quer dizer, né? Ou seja, as palavras vêm de um lugar mais profundo, né? O fim que dá significado às palavras, né? Não só a palavra em si, mas como também a forma que você fala a palavra também dá um significado à palavra, né? Então isso ainda é um desdobramento aí bem mais profundo, né? Porque não é só a palavra em si. Eu posso falar ouvir, que tem um significado de ir mais além, mas se eu falar no sentido de escutar, ouvir, já dei outro significado para a mesma palavra. Isso é só uma curiosidade, sair um pouco aqui do assunto, que é a memória, que é falar da palavra ouvir no sentido de ir profundo mesmo, que é a origem dessa palavra. Então, decorar, pôr no coração. Então, outras coisas que eu posso... Primeiro, esse que eu falei olha, tem só mais 10 minutos, vou ter que fazer continuação na próxima live. Então eu vou deixar essa ideia aqui bastante, vou fechar esgotando esse pilar, porque esse de fato é a ideia principal e mais importante para você decorar alguma coisa, para você guardar alguma coisa. E eu vou dar os restantes das dicas na próxima live, então, porque é um assunto grande, eu não vou conseguir esgotar esse assunto em 10 minutos com a devida atenção. Que vai ser, então, na próxima quarta-feira, eu continuo a falar. Agora, continuando nessa questão de pôr no coração, o que eu posso falar mais de interessante... Vou aprofundar agora no exemplo, então, que eu falei de você estar em um ambiente em que você precisa expor o que você pensa, o que você sente, e seus projetos, ideias e sonhos. Então é importante, gente, você sim decorar o seu sonho. Por quê? Porque se você não decorar o seu sonho, se você não ouvir o seu sonho, você não ouvir a sua real vontade, você não vai anotar, você não vai fazer metas, você não vai se dar metas, você não vai escrever projetos. Então,
não perca a memória da sua alma. Não se esqueça, embora às vezes a gente racionalmente esqueça e a memória lá do fundo do nosso coração não esquece, né? Porque se você vê um filme e aquele filme lembra você do que você queria, a sua memória do lado do fundo do coração não esqueceu. Porém, você pode não ter dado a devida atenção à sua alma, não ter ouvido a sua alma, não ter relacionado com a sua alma com amor, com carinho, como falei na outra live. Então é importante sim você sempre ouvir o seu sonho. Uma vez que você ouviu o seu sonho, escreva ele. Não espere o acaso te lembrar. Relacione com ele todos os dias. Escreva ele num caderno, coloque, né, na porta do seu armário, do seu quarto, da geladeira, que seja no lugar que você passa, num lugar que para você é importante olhar e lembrar. Porque essa também é uma técnica de memorização, mas que transcende ao você apenas saber e escutar o seu sonho. Mas isso é introspectar o seu sonho, é manter constante relacionamento com ele, e aí você vai ver que você naturalmente vai falar mais dele, vai compartilhar mais ele, vai estar em lugares que tenham mais a ver com ele, vai estar com pessoas que têm mais a ver com ele, você vai acabar nutrindo uma série de circunstâncias que vão retroalimentar esse seu sonho, esse seu ideal. E aí, com certeza, você não vai perder essa memória, você não vai perder esse texto, você não vai esquecer e nem perder a fala diante de qualquer circunstância que seja. Você não vai perder aquela fala, sabe? Tipo, nossa, me perguntaram, eu tava ali numa situação, de repente perguntaram quem sei lá, se você está num debate lá, num concurso, numa dinâmica de grupo, aí alguém pergunta, quem é que queria abrir uma loja? Quem é que já teve um sonho de abrir uma loja? Aí você não fala nada. Ah, não. Aí depois você chega em casa, cara, quando eu era pequeno eu queria abrir uma loja. Mas aí, olha o tempo que você perdeu, a oportunidade que você perdeu. Porque você, na hora, perdeu a fala, né? Perdeu o texto da alma, perdeu a conexão com a sua alma, perdeu o seu coração, né? Não decorou o seu sonho, não se relacionou com o seu sonho, não se relacionou com o seu ideal. Então relacione-se com o seu sonho, decore o seu sonho, leve seu sonho no seu coração para onde você quer que vá. E inclusive, isso é até mais importante do que você escrever, não é mais importante, é mais eficaz, né? É você relacionar com ele, nutrir ele, do que simplesmente anotar. É importante também, mas anotou, né? Então, uma vez que você anotou, desenhe esse sonho, faça recortes de frases, de outros desenhos, se relacione com esse sonho. E relacionar com isso é mais importante do que você só escrever, só afirmar. Porque você pode estar, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa, eu tenho uma casa, eu tenho uma casa, e não está relacionando com essa verdade. Então você tem que relacionar, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma casa, quero ter uma casa. Visualiza a casa, imagina a casa, sente essa casa, como é essa casa para você. Porque aí naturalmente você, quando estiver distraída, você vai falar nisso, de repente vai cair no ouvido de alguém que pode te facilitar alguma coisa, te dar um e-mail, te dar uma sugestão, e quando você vai ver, você se dirigiu a essa casa, né? Então, acho que todas as técnicas que tem, de às vezes, como é que se fala? Psicologia positivista, se não me engano, lei da atração, lei do desejo, lei do sim. Todas, na verdade, são técnicas, sim, que você pode usar, sim, mas são apenas caminhos para você chegar de verdade no seu coração.
E muitas vezes também a gente chega ao oposto. Você tem um sonho, uma visão, um entendimento do que você quer, você escreve ele, as suas metas e horários, e quando você vai ver, você está até batendo aquelas metas e horários, mas quando você vai ver, você está sendo um funcionário público de você mesmo. Tá lá, funcionário público no sentido de você ter que fazer sempre a mesma coisa, sem ser muito prático, né? E aí você está sendo, vamos dizer assim, você está sendo um piloto automático seu, fazendo tudo no automático, sem relacionar com aquilo. E você está presa naquele padrão que você criou para você, achando que aquilo ia levar para você para algum lugar, mas em verdade você não está realmente se relacionando com aquela agenda mais. Aquela agenda, aquele rotina, aquela forma de chegar até o seu sonho, aquela forma de viabilizar as coisas, não são formas que de fato te representam mais. Pode ter funcionado num tempo, mas para esse tempo não vai funcionar mais, porque você já está em outro momento, já tem outras questões, outras necessidades, aquele padrão de pensamento, aquele padrão de organização foi para aquele período, você já evoluiu, então é hora de desprender dele e você seguir para outro padrão, em criar ou se reconhecer em outro padrão, até que em algum momento ele também vai se defasar. Então é muito importante essa relação com o coração, né? Com decorar é pôr no coração. Então decore seus sonhos, decorar é pôr no coração, e pôr no coração é escutar o coração, ouvir-se e ser ouvido, se permitir ser ouvido, a si, por si, por consequência aos outros. Então, Oi, Raíssa, boa noite. Então, decorar é pôr no coração. E para você pôr algo no coração é ouvir seu coração, se dar chance de ouvir seu coração. E se você não se ouve, fica mais difícil também para que outras pessoas te ouçam. Porque quando você fala da boca para fora, não fala do coração, certo? É claro que tem... mas tem pessoas que você fala do coração e não ouve. Tem. E aí a questão é da outra pessoa. Você vai se manter conectada e uma hora ou outra você vai esbarrar em pessoas que vão te ouvir de verdade, né? Só se manter conectada com o seu coração, com a sua alma, com o seu espírito, com esse seu lugar de autoexpressão mais profundo, a sua real verdade. E aí você vai estar sempre conectada com tudo que você quer dizer, a partir de você mesma ou a partir de outros autores, textos, livros e músicas que ressoam, que ajudam você ou pessoas, né, que ajudam você a entender e, portanto, se memorizar e decorar, estar no seu coração, de quem você é. Porque tudo à sua volta que você gosta, que você quer estudar, que você se identifica, na verdade é uma projeção do que você tem dentro de você. Então, se você se atrai bastante por pessoas práticas e objetivas, provavelmente você é uma pessoa que está em busca de desenvolver esse seu lado prático e objetivo. Se você no momento está se atraindo por cores muito quentes, talvez vermelho, laranja, azul, cor de abóbora. Oi, Luciano Gustavo, boa noite. Rosa, azul, enfim, cor de abóbora, você está provavelmente vibrando dentro de você essa energia, querendo coisas mais enérgicas, mais intensas. Se você está se atraindo por cores mais frias, azul, verde claro, azul claro, verde claro, cinza claro, talvez você esteja aí dentro de você precisando ou buscando um momento mais tranquilo, mais calmo, né? Que são cores que trabalham esse tipo de emoção. Então, tudo que a gente se identifica no meio externo e quer para si no meio externo, uma música, eu gosto tanto da letra dessa música, eu gosto da nota dessa música, é porque está ressoando, né? Está refletindo o que está dentro de você. Então, se você entende essa perspectiva, você com certeza não vai esquecer o que a letra da música está dizendo, o que aquela palavra está dizendo, gente. Boa noite, gente. Para vocês que estão chegando agora, eu estou no finalzinho da live, mas eu vou deixar gravado, vocês podem assistir desde o início. Eu estou falando sobre memória e estou explicando
que a memória, ter boa memória vai muito mais além do que só decorar nomes e registros e pessoas e capitais e estados. Memória, você ter boa memória é ser uma pessoa bem mais conectada com você mesmo e com o mundo ao seu redor. E aí eu trouxe uma colocação que eu aprendi no teatro, que decorar é uma palavra que vem do italiano que diz pôr no coração. Então eu falei nessa live várias formas de você várias dicas de como você não perder seu texto na vida. Então você conseguir gerenciar seus sonhos, seus projetos, seus desejos, se colocar em público, numa palestra, num grupo de reunião, numa dinâmica de grupo e não ficar sem fala. Então essa live teve esse objetivo. Na quarta-feira eu vou continuar com esse tema e vou dar dicas mais práticas a partir desse conceito, né? E aí eu vou dar dicas mais práticas sobre técnicas de você conseguir ser efetivo com as coisas que você tem que memorizar. Então eu vou dar dica de ações, imagens, visualizações, atividades, tarefas, para você não se perder. Em primeiro lugar, nessa live hoje que eu falei muito de você não se perder de você mesmo, e aí as outras dicas vão completar esse conceito para você não se perder nos seus afazeres, nas suas agendas, nas suas atividades do dia a dia e, sobretudo, não perder de você mesmo, né? Na verdade, a gente não se perder. Oi, David, boa noite, parabéns pelo bebê. Gente, eu não sei o que eu faço se eu encerro. Agora tem um monte de gente aparecendo bem no finalzinho da live. Mas assim, tá aí gravado. E eu tô... David, pra você que chegou agora, eu tava finalizando a live dizendo para as pessoas que se elas quiserem, eu vou deixar gravado. A live salva. Foi sobre como não se perder de si a partir da memória, né? De memorizar, decorar. No teatro a gente fala decorar, e decorar na verdade significa pôr no coração. Então toda vez que você se relaciona profundamente com qualquer tipo de coisa que você queira falar, em palestras, reuniões, performances que seja, você usando desse princípio, desse conceito que eu desenvolvi ao longo da live, você não se perde de si, não perde seu texto na vida, não perde não perde a fala em qualquer que seja o tipo de circunstância e situação em que você esteja. E aí tem uma parte na live que eu falo sobre pai. É muito engraçado essa coisa das energias que a gente atrai. Eu tava falando sobre memória, apareceu uma amiga de infância e adolescência que eu não via há muito tempo. Falei de paternidade, apareceu uma pessoa que acabou de ser pai. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. E boa noite. Se vocês quiserem se aprofundar mais no que eu falei agora, assistam a live desde o começo, que eu aprofundei bastante esse tema. E na quarta-feira eu vou dar dicas mais práticas, porque hoje eu me preocupei bem em desenvolver o conceito. E aí na quarta-feira eu vou dar técnicas práticas dentro desse conceito, ok? Boa noite, obrigada por estarem aqui, pela presença. Espero que essas dicas, que essas colocações possam ser efetivas para vocês. Boa noite.